Oi, segundo ano, como vocês sabem, eu sou a professora Karim e voltei para mais uma aula de ciências. Agora a gente vai falar sobre o olfato e o paladar, continuando nossa aula a respeito dos órgãos dos sentidos, tá? Deixa o livro 3 aí pertinho de você, que a gente vai fazer uma atividade nele. Então, para começar, deixa eu explicar para vocês sobre o olfato. O olfato ele é o sentido que percebe o cheiro, aroma, odor, perfume. Ele é sentido através do nosso nariz. Então, o nariz é o responsável pelo sentido do olfato. E além do olfato, o nariz ele também é responsável pela captura do ar que vai pelos nossos pulmões. Então, quando a gente faz aquela respiração, lembra que a gente falou na aula sobre o ar, que a gente faz aquela respiração assim, ó. É o nosso nariz que inspira o ar. Então, o nariz, além de ser responsável pelo olfato, ele também faz parte do nosso processo de respiração, tá? Bom, você sabia que dentro do nosso nariz existem algumas terminações nervosas? Isso mesmo. Elas percebem o que é relacionado ao cheiro no nosso ambiente, sejam flores, perfumes, alimentos, e eles enviam esse comando para o nosso cérebro. Olha só que interessante. Nessa imagem vocês conseguem observar uma pessoa cheirando uma flor, e aí esse cheiro, a pessoa vai, respira esse cheiro, leva lá para dentro do nosso corpo, e aí alguns sistemas nervosos lá dentro conseguem captar essas mensagens e mandar para o nosso cérebro. E aí o nosso cérebro ele é responsável por classificar esses odores. Ele identifica os objetos pelo cheiro. Por exemplo, quando você sente o cheiro de uma fruta e você não está vendo uma fruta, nem está comendo uma fruta, você sabe que é uma fruta devido ao seu olfato. Por quê? Porque o seu cérebro ele já lembra que aquele cheiro é o cheiro da fruta. Seja um morango, uma laranja, um abacaxi, que são frutas que têm um cheiro bem forte. Bem interessante, né? Agora vamos praticar. Pega aí no seu livro, na página 180, está dizendo o seguinte: é por meio dos diferentes odores que os animais podem reconhecer e localizar alimentos, fugir de predadores ou encontrar parceiros para o acasalamento. Os seres humanos e os demais primatas têm o sentido relacionado aos odores pouco desenvolvidos. Existem também alguns animais que não possuem esse sistema, como é o caso do boto e da toninha. Esse texto ele está falando de qual órgão do sentido? Ó, presta atenção, hein? Por meio dos diferentes odores. Qual é o órgão responsável por reconhecer os odores? Tem aí no livro de vocês algumas opções e você vai marcar o X no olho, na boca, no nariz, na orelha ou na mão. No nariz, muito bem. Porque o nariz é responsável pelo olfato, então o nariz é responsável por reconhecer os odores. Ok? Muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o paladar. O paladar é a capacidade que a gente tem de sentir os sabores por meio da nossa língua. O que é língua? Vocês sabem? Bom, vocês sabem que isso daqui é a língua. Mas você sabe o que é a língua? A língua é um órgão muscular que ela fica dentro da nossa boca, no interior, né? E ela permite que a gente identifique as características dos alimentos por meio de terminações nervosas. Da mesma maneira que, para sentir o olfato, a gente tem terminações nervosas que levam o cheiro lá para o nosso cérebro. Na língua, a gente também tem terminações nervosas que identificam os sabores. E olha aí, ó, essas terminações nervosas, elas são capazes de diferenciar os sabores básicos. Os sabores básicos que a gente vai trabalhar agora são 4: amargo, doce, azedo e o salgado. Mas existe ainda um 5º sabor chamado umami, que depois a gente conversa sobre ele. Bom, o sabor amargo você percebe geralmente no café, na berinjela, como está nessa imagem. É quando você sente um saborzinho amarguinho, ele é muito comum em medicamentos também. O doce, que muita gente adora, né? Que a gente encontra no chocolate ao leite, a gente encontra no açúcar. O doce ele é muito comum para sobremesas, por exemplo. A gente tem o azedo,
que é o sabor que a gente encontra nas frutas cítricas. E aí, por isso, tem a referência do limão, mas tem laranjas também, que são um pouco azedas. Toda vez que dá aquela sensação daquele... quando a gente vai comer alguma coisa, sabe? Aquela sensação azedinha, eu acho que vocês já conhecem. E o salgado, que é o sabor do sal, né? Quando a gente tem bastante sódio no alimento, a gente percebe o sabor salgado. Quando a gente faz uma pipoca e ao invés de colocar um leite condensado, a gente coloca só um salzinho. A gente tem uma pipoca salgada. E aí esse é o sabor do salgado. Você sabia que o olfato e o paladar, eles trabalham juntos na percepção dos sabores? Isso mesmo. O nosso olfato, ele potencializa o sabor dos alimentos. Por exemplo, você percebe que quando você está resfriado, quando você está com o nariz entupido, você não consegue sentir o sabor das coisas da mesma maneira? Quando você vai tomar um remédio, quando você vai beber alguma coisa que você não gosta, e falam assim, ó, tampa o nariz. Sabe por que falam isso? Porque quando você obstrui, quando você trava o sentido do olfato, você diminui a percepção dos sabores. Bem interessante, né? As terminações nervosas que captam os cheiros, no caso do nosso olfato, elas estão diretamente ligadas também ao que a gente sente no paladar. Então, quando a gente vai comer alguma coisa, a gente consegue perceber o sabor e o cheiro, até porque o nariz e a boca estão bem próximos, né? Então, a gente acaba, quando vai comer alguma coisa, já sentindo o cheiro daquilo. Bom, então, agora você vai fazer uma atividade, na verdade duas. Na página 179, tem um desafio para você experimentar e descobrir objetos pelo olfato. Você vai combinar com alguém aí da sua casa, pode ser com a mamãe, com o papai, com o tio, com o irmão. Combina aí com alguém para selecionar alguns itens e você não vai poder ver. Você vai ter que sentir o cheiro e descobrir o que é. Pode fazer isso com perfumes, com alimentos. Um alimento é mais legal, porque você consegue tentar descobrir pelo olfato e você também consegue tentar descobrir depois pelo paladar. E na página 182, você vai fazer uma observação da sua alimentação e vai preencher a tabela de acordo com a sua experiência, estimulando o seu paladar. Vai identificar os gostos e sabores, salgado, doce, amargo, tá? Ou azedo. Um beijo e até daqui a pouco, que a gente tem aí mais uma aula ainda hoje de ciências, onde a gente vai falar sobre o tato, tá bom? Até a próxima!